Seja bem-vindo ao Escatologia, Princípio do Fim, tudo bem? Continuando falando sobre as profecias cumpridas em Jesus, agora vamos falar sobre Jesus nos Salmos. E o texto base é Lucas 24, 44. Diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Já falamos o primeiro vídeo sobre Jesus na lei de Moisés, o segundo sobre Jesus nos profetas e agora o terceiro sobre Jesus nos Salmos. É claro que não são todas as citações, como já dissemos, são mais de 300 citações sobre Jesus na palavra do Senhor. Profecias cumpridas sobre Jesus na palavra do Senhor. Agora vamos falar sobre os Salmos. Salmo 69, 21 diz assim: Puseram fel no meu alimento, na minha sede deram-me vinagre para beber. João 19, 29 é o cumprimento que diz assim: Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e fixaram numa vara de sopo, chegando-lhe à boca. Cumprindo então a profecia do Salmo 69, 21. Aquele momento em que o soldado dá a ele vinagre quando ele diz que tem sede e ele acaba não aceitando. Nenhum de seus ossos será quebrado. Mais uma profecia em Salmo 34, versículo 20. Ele protege cada um de seus ossos, nenhum só deles será quebrado. João 19, 33 diz: Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. A palavra diz que eles quebraram a perna do malfeitor que estava do lado direito e o que estava do lado esquerdo. E quando eles vieram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. E por que a atitude de quebrar as pernas? Porque era com as pernas que aquele que estava crucificado conseguia continuar respirando. Porque ele se esforçava e respirava um pouco mais. Porque o seu corpo estava com o peso ali todo jogado para baixo, pressionando os pulmões. Então, ao quebrar as pernas, se acelerava o processo para a morte. Porém, com Jesus, não precisou chegar a esse ponto. Ele já estava morto porque havia uma profecia dizendo que nenhum de seus ossos seria quebrado. Será traído por um dos seus. Aqui está a profecia que caiu sobre Judas. Está em Salmos 41, 9. Até o próprio amigo em que eu confiava, lhe partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O cumprimento está em Marcos 14, versículo 10. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Então aqui se cumpre em Judas a profecia do Salmo 41, versículo 9. Se sentirá desamparado. Aqui o Salmos 22, versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? E aí Jesus declara essa frase que está descrita em Marcos 15, 34, que diz: E à hora nona, 3 horas da tarde, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente as mesmas palavras escritas lá em Salmo 22, Jesus declara no dia da sua morte. Todos zombarão dele. Salmo 22, versículos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Menear a cabeça é tipo fazer assim, ó. Zombar, desprezar. E aqui, o versículo 7 está nos dizendo que todos zombam de mim e afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Esse cumprimento está em Mateus 27, 39. E os que passavam blasfemavam dele, zombavam dele, meneando a cabeça. Versículo 8, ainda do Salmo 22.
confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. É como se fosse uma ironia, né? E aqui em Mateus 27:43 é o cumprimento dessa profecia. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Aqui foram as palavras dos sacerdotes. Já que ele confiou no Senhor, agora que o Senhor o livre. É isso mesmo? Não está dizendo que é filho de Deus? Mas zombando, porque Jesus estava preso e ali mesmo morreu, não entendendo eles que era isso mesmo que teria que acontecer. E aqui eles fazem cair sobre si a profecia do Salmo 22. Jesus será rodeado por malfeitores e suas mãos e pés serão perfurados. Essa é a profecia que está em Salmo 22:16. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores, traspassaram minhas mãos e meus pés. Então, Lucas 23:33 diz assim, cumprindo essa profecia: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então, além ainda dos soldados romanos e dos próprios fariseus, os próprios sacerdotes que estavam ali também na condição de bando de malfeitores. E também o versículo 39 de Lucas, capítulo 24, diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. É quando Jesus se apresenta para Tomé e diz para Tomé, vê minhas mãos e meus pés que estão perfurados. É isso que ele quer dizer, sou eu mesmo que fui crucificado. Isso é tremendo, né? Como a palavra de Deus se cumpre ao pé da letra, né? Sortearão suas vestes. Salmo 22:18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Então o cumprimento está em Marcos capítulo 15, versículo 24. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Olha o cumprimento certinho do que a palavra estava escrita em Salmo capítulo 22. Ressuscitará. Salmo 16:10 vai falar sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Diz assim: porque não abandonareis a minha alma na habitação dos mortos, no mundo dos mortos, ou no Sheol, nem permitireis que o vosso santo conheça a corrupção. Ou seja, que o seu corpo, o corpo de Jesus, entrasse em estado de decomposição. Corrupção aqui é nesse sentido, corromper o corpo de Jesus. Como ele ficou 3 dias, o corpo não se decompôs. Isaías 53:11 também vai falar da ressurreição de Jesus. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, Jesus só poderia ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito se ressuscitasse. Então, aqui vem falando, né, da morte de Jesus. E aqui o versículo 11 trata da ressurreição. Marcos 16:6 é o cumprimento. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Essa é a passagem que as mulheres chegam para ver o corpo de Jesus e o anjo diz: vocês estão buscando a quem? A Jesus? Ele ressuscitou, ele não está aqui. E esse é o relato do cumprimento da profecia do Salmo 16 e de Isaías 53. E o último texto desse nosso estudo é uma profecia que diz que Jesus ascenderá ao céu após a ressurreição. Diz assim o Salmo 68:18: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse com ele.
E o cumprimento dessa profecia está em Lucas 24, 51. E aconteceu que, abençoando-os ele, os apartou deles e foi elevado ao céu. Então essa profecia estava apontando que Jesus subiria ao céu após a sua ressurreição. E isso aconteceu, como está aqui relatado em Lucas 24, que após ele falar as últimas palavras, ele foi subindo à vista de todos e uma nuvem o recebeu. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e se inscreva em nosso canal, Escatologia Princípio do Fim, e também nosso outro canal, Maná Eterno. A paz a todos.